Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa 19ª aula. E hoje vamos falar sobre canais de distribuição. A ementa da nossa aula hoje, nós vamos falar um pouco de conceituação, tipos e funções, propriedades dos canais, definindo os canais de distribuição. Tranquilos, pessoal, ainda provavelmente, semana que vem nós temos o feriado e na outra semana provavelmente será a nossa prova, tá bom, pessoal? Então, continue estudando, continue se focando, tranquilo? E, enquanto isso, vamos continuar no nosso aprendizado. Conceituação. Pessoal, a gente começa da seguinte maneira. Distribuição física de produtos. Quando a gente fala, então, de canais de distribuição, a gente vai estar trabalhando as formas que são feitas de distribuição, tá bom? Então, distribuição física de produtos consiste nos processos operacionais de estocagem, transporte e controle que permitem transferir produtos desde fabricante até o consumidor final. Isso, gente, é chamado de distribuição física de produto. Então, a gente vai criar um processo operacional, vai envolver a estocagem do produto, vai envolver o transporte que vai mover aquele produto, o controle de saber onde está o produto, de fazer toda essa parte operacional e por fim, transferir os produtos desde o fabricante até o consumidor final. O canal de distribuição, ele consiste no conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de tornar um produto ou serviço disponível para o uso ou consumo no lugar adequado, no tempo certo e no nível de serviço desejado. Espera aí. Então, quer dizer que o canal de distribuição ele tem um papel de fazer semelhante à logística. Qual que é o papel da logística, gente? Entregar o produto certo, no local certo, no tempo certo e no estado desejado também do produto, com produto de qualidade e que o serviço também seja de qualidade. Ou seja, vamos supor, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais barato o frete, melhor. E o produto chegar com qualidade. Ou seja, o canal de distribuição ele abrange as organizações que participam da distribuição física de produtos ou serviços para consumidores finais. Ou seja, então, distribuição física é o quê? Eu transferi o produto do fabricante ao consumidor. Canal de distribuição são os meios. É a forma que eu vou fazer, a estratégia que eu vou usar para que essa distribuição física aconteça. Não é simplesmente do fabricante para o consumidor final. Tá, do fabricante para o consumidor tem muito chão pela frente, tem muito caminho para se andar. Não é algo assim tão simples. Tem processo. Da fábrica pode ir para um centro de distribuição, pode ir para um depósito varejista, pode ir depois para o consumidor final. É diferente. Aqui, gente, nós temos a seguinte modalidade, definindo canal de distribuição. Temos aqui distribuição física e canal de distribuição, certo? Nós temos aqui como que funciona. Depósito da fábrica, transporte. Depósito, centro de distribuição, transporte. Varejista, consumidor final. Tranquilo? Canal de distribuição, nós temos passa do fabricante, vai direto para o atacadista. O varejista pode comprar do atacadista. Hoje em dia, o consumidor final compra direto do atacadista. Tanto que tem supermercados com o nome Atacadão, é porque a gente pode comprar lá atacado, certo? E o do varejista para o consumidor final. O projeto de canal de distribuição física. Ele condiciona os processos logísticos de estocagem, transporte e controle. E ele determina a estrutura da rede logística de distribuição. Quantidade de organização, localização de centro de distribuição, especificação de equipamento de estocagem, definição dos modais de transporte. Então, aqui, só relembrando, modais se refere ao tipo de transporte, definição de serviço de apoio, rastreamento e pós-venda. Então, não é algo assim tão simples, gente. É algo que envolve muita gente. Por isso que se fala canal. Canal de distribuição, a mesma coisa da matéria de vocês, que é o que? Gerenciamento da cadeia de suprimento. Então, nessa cadeia existe um grupo de pessoas e existe um grupo de atividades operacionais. Da mesma forma, o canal de distribuição, que ele está inserido dentro da cadeia de suprimento. Por que é necessário um canal de distribuição?
Por que a gente precisa de um? Aí a gente pensa da seguinte forma. Nós temos o varejista, temos o fabricante. O varejista ele é dedicado a trabalhar a distribuição e a produção. Então aqui a gente tem um core competence e nós temos a produção. Grande variedade requer elevados investimentos em diversas plantas produtivos. O que significa isso aqui então, gente? Na distribuição a gente já tem aquele perfil que a gente pretende atingir. Qualidade, tempo, local, velocidade. E na produção existe uma grande variedade que requer elevados investimentos. Então a gente percebe o quê? Que existe um investimento alto e que eu preciso trabalhar bem esse investimento. Que eu preciso trabalhar, por exemplo, Americanas. Como que funciona lá? Quando eu posso comprar 10 itens, não vem em uma caixa só. Pode ser dividido em 3 caixas. Depende de onde estão os produtos. Se for na Americanas, vem numa caixa só. Se for um pouco na Americanas, um pouco de outra pessoa e de outra pessoa, serão 3 entregas separadas. Então isso aí exige o quê? Mais investimento, mais controle, certo? O fabricante também está dedicado em produção e com a distribuição. Então, a produção dele, vamos colocar aqui o core competência, é como se fosse aquele padrão de perfil que eu tenho, certo? Que eu faço de bom. Então, eu já tenho que trabalhar o quê? A produção de qualidade. O varejista, ele espera uma distribuição de qualidade. E a distribuição do fabricante, ela requer grande rede de lojas e sem distribuição para viabilizar a variedade de ofertas e escala nas receitas das vendas. Aqui a gente viu, na aula que a gente teve na palestra sobre Netshoes, Mercado Livre, a importância do centro de distribuição. Quanto mais centro de distribuição eu estiver, mais rápido serão as entregas. Então, isso é um ponto positivo. Varejista e fabricante. Caso se dedique às atividades não integrantes suas core competências, poderá gerar deseconomias e perda de mercado. Então, vocês estão entendendo que essa core competência é tipo aquilo que eu sei fazer, são as minhas competências, e toda vez que eu tento sair fora da minha competência, eu vou o quê? Ter deseconomia, ou seja, eu vou ter gastos e eu vou perder mercado. Tá entendendo, gente? Ação do canal de distribuição. Ela possui organizações específicas que atuam na distribuição física com custos mais eficientes, permitindo que o fabricante varejista se concentre em suas competências principais, obtendo melhor desempenho para o sistema de produção todo, distribuição todo. Sobre isso aqui, gente, tem uma aula que eu dou de economia internacional. A gente vai ter algumas aulas também a respeito, só para a gente entender um pouco da logística internacional. Sei que vocês já têm aula sobre isso aí também, só que para a gente, eu vou estar trazendo a visão também dentro da cadeia, tá? Algo bem simplesinho, uma aulinha tranquila, falando um pouco da economia internacional. O que vai acontecer, gente? O que acontece com os países? Nem tudo compensa o país produzir. Por quê? Às vezes eu sofro tanto para produzir tal coisa que sai mais barato eu comprar de fora. Da mesma forma que, por exemplo, tem lugar que não tem espaço para colocar gado. Então tem que comprar de fora, beleza. Mas tem lugar que teria espaço para comprar gado, para colocar gado. Mas é mais interessante produzir outra coisa em vez do gado. Então é mais fácil comprar o gado do Brasil e vender outra coisa que talvez seria até mais caro e mais rentável para o país. Então, o que acontece na economia internacional? Os países precisam se focar naquilo que eles são bons. É claro, eu posso, por exemplo, querer produzir algo que não é tão costume no Brasil. Posso, nada me impede. Só que assim, não adianta eu querer ganhar o mercado, que você pensar, o Patrick vai ser o melhor nisso aí. Porque muita gente às vezes vai importar e vai conseguir vender, trabalhar por um preço bem melhor do que o meu. Por isso que a gente precisa trabalhar no core que a gente é especializado. Canais típicos de distribuição física. Então, o fabricante abastece diretamente as lojas de varejo. Então, aqui a gente tem algumas modalidades, tá, gente?
Então, o fabricante ele abastece diretamente o varejista. Então, acompanha aqui que tem uma linha reta, reta, não para. Ele abastece o varejista. Exemplo, indústria de cosméticos Natura. O que acontece na Natura? Por exemplo, o varejista ele compra direto da fábrica. Tá entendendo? Outra, vamos pensar aqui então, a questão de cosmético, muitos conseguem comprar direto da fábrica. Outras modalidades que poderia acontecer, agora não. Vamos pensar aqui, um exemplo que pode, o fabricante vende direto para o varejista. Tem muitos disso aqui, gente. Por exemplo, de calçado. Você pode encontrar calçado também, o fabricante manda direto para o varejista, tranquilamente. O segundo tipo de distribuição física. O fabricante abastece seus próprios depósitos ou sem distribuição, e a partir desse ponto abastece as lojas de varejo. Aí a gente tem como exemplo aqui a Petrobras. Então vamos lá. O que acontece? A empresa Petrobras, ela fabrica o petróleo ali, ela vai produzir o petróleo, ela extrai o petróleo, ela vai trabalhar o petróleo, vai fazer todos os procedimentos que tem que fazer com o petróleo, e ela vai mandar aquele petróleo para vários centros de distribuição, onde ela tem espalhado no país. Chegou nesse centro de distribuição, o que vai acontecer? De lá, começa a vender para os varejistas. Aí vem para Cristalina, Cidade Ocidental, Lusiane, etc. Mas primeiro, ela manda para um centro de distribuição. Tranquilo, gente? Daí nós temos o terceiro exemplo. O fabricante abastece os depósitos do atacadista ou distribuídos que, por sua vez, abastecem as lojas. Aqui seria de qual forma, então? O primeiro, gente, o centro de distribuição é do próprio fabricante. O fabricante produz o óleo e guarda no centro de distribuição. Esse aqui, que possui o centro de distribuição é o varejista. Então aqui a gente tem, por exemplo, supermercado Extra. Aí entra um que eu sempre dou de exemplo para vocês, a Gazin. O fabricante, as pessoas vão fabricar, várias pessoas vão fabricar e vão mandar os produtos para o centro de distribuição da Gazin. Então, aquele que tem ali perto de Urutaí, ele é da Gazin, ele não é do fabricante. Então, os produtos da Gazin vão todos para aquele centro de distribuição. Aí, de lá, toda vez que a gente faz um compra na Gazin que não tem no estoque aqui, no outro dia chega. Por quê? Porque está próximo de nós. Então, vai para o varejista A, B, C, D, Paracatu, Cristalina, Cidade Ocidental e etc. Os fabricantes distribuem seus produtos para o centro de distribuição de um operador logístico, que posteriormente faz as entregas às lojas de varejo. Aqui já começa um pouquinho diferente. Aqui poderia entrar Gazin também até melhor aqui. Então a gente tem fabricante de televisor, fabricante de sofá, fabricante de geladeira, fabricante de móveis. Eles mandam tudo para o operador logístico e esse operador logístico vai começar a trabalhar. A Gazin ela tem o seu próprio centro de distribuição, certo? Mas a gente pode trabalhar, por exemplo, no Mercado Livre. Eu tenho os vários vendedores vão entrar como fabricantes, certo? Aí ele tem o Mercado Livre, que tem o centro de distribuição do Mercado Livre, que é um operador logístico, e ele começa a fazer a distribuição entre os varejistas, entre quem está comprando. Só para a gente fazer um parênteses aqui, gente, nós temos também na logística o termo picking, que significa separação e preparação de pedidos. Consiste na recolha em armazéns de certos produtos, podendo ser diferentes em categoria e quantidades. Faça a pedido de um cliente de forma de satisfazer o mesmo. Então, aqui é a mesma questão. Aqui é a questão até do Mercado Livre. A gente tem o centro de distribuição ali, lá vai ser feita separação e preparação de pedido. Vai recolher os armazéns de produtos, dependendo do que seja, e depois fazer as distribuições que são necessárias. Outro ponto que a gente viu aqui, operador logístico. Então, vamos ver o conceito aqui. Operador logístico é a empresa prestadora de serviço especializada em gerenciar e executar todos ou parte das atividades logísticas nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor aos produtos dos mesmos. Então aqui a gente vê o seguinte: se contrata uma pessoa
para fazer a logística da minha empresa. Aqui eu estou eliminando, de certa forma, o armazém. Olha aqui as responsabilidades. Controle de estoque. Controle de estoque é maior de quem? Do operador logístico. Eu preciso saber o que é meu que está lá, com ele, claro. Mas ele também tem que ter um controle de estoque. Quem vai ser responsável pela armazenagem é ele. Todo o cuidado com a armazenagem, transporte, gestão de transporte é ele. E toda vez que eu faço isso, gente, que eu coloco um operador logístico, eu estou eliminando isso da minha empresa. Eliminando a preocupação com o transporte, eliminando a preocupação com a armazenagem, com o manuseio e o próprio controle de estoque. É claro que não elimina 100% porque eu preciso saber o que é meu, que está na mão do operador. Mas assim, gente, ajuda muito. É a mesma questão que a gente falava do Mercado Livre. Eu simplesmente deixo o produto lá no centro de distribuição do Mercado Livre e ele tem praticamente toda a responsabilidade com o restante. E ele agiliza o processo até mais rápido do que eu faria. Aqui, gente, só para a gente relembrar rapidamente, nós temos os modais de transporte que a gente vai escolher para estar fazendo todas essas operações. Temos a ferrovia, que é o meio de transporte mais usado nos Estados Unidos e um dos mais rentáveis em custo. Gente, para vocês terem noção, o trem, a ferrovia, ela não para. Não tem pedágio, não tem trânsito, não tem engarrafamento. Faça chuva, faça sol, o trem está andando. O trem vai embora naquelas linhas. Pode atravessar o país aí em horas, rapidamente. O que acontece? Os trens carregam grandes vagões. Os vagões, gente, transportam vários e vários e vários caminhões. Estou chutando por alto, mas um trem, gente, levaria uma carga aí de 50 rodotrem. Rodotrem é o caminhão mais grande que tem de carregamento, tá? É um que tem 9 eixos. Tem uns que tem mais eixo aí, só que assim, a nível de grãos a granel, o rodotrem é o maior para nós. Carrega 50 toneladas líquidas, tá? Ele pode carregar até 50 toneladas. Daí, gente, é isso mesmo. Daí, gente, o que acontece? O rodotrem, no final, ele pesa seus 70, 80 toneladas. Cheio, já vi rodotrem carregar quase 100 toneladas. Mas, assim, não é permitido por lei, mas eu já vi. Mas, assim, o certo é 50 toneladas líquida de produto, mais o peso do caminhão, que vai dar umas 20 toneladas. O que acontece, gente? Um trem carrega, no mínimo, aí mais ou menos, uns 50 rodotrens. Então, imagina você, um veículo eliminando 50. E o peso, gente, que está carregando ali, gente? E o peso? É muita coisa, gente. 50 toneladas é muita coisa. E você multiplica 50 por 50 aí, gente, é muito grão, ou seja lá o que esteja carregando, adubo, outros tipos de grãos, soja, milho, adubos e etc. É muita coisa. Então o trem, a gente faz isso e de forma muito mais sustentável, polui muito menos o ar, não dá trânsito. Porém, nos Estados Unidos funciona, no Brasil não funciona. Nós não temos estrutura suficiente para isso. É algo que poderia se pensar, fazer linhas aí em todo o país. Tem algumas linhas aí, tem algumas que funcionam, tem outras que é inativa, mas se trabalhasse linhas novas, talvez seria bem bacana para nós. Caminhões altamente flexíveis e eficientes para o transporte de mercadorias de alto valor por curta distância. O caminhão ele também tem a sua eficiência. Só que quando se diz isso aqui, gente, é aquela diferença. Eu não vou colocar, por exemplo, de São Paulo para Brasília, televisores Samsung ali em trem. Às vezes não é viável. Pode colocar? Poderia, mas não é viável. Você pega de caminhão, o caminhão às vezes faz um transporte melhor desses produtos e produtos mais caros, certo? Fluvial e marítimo, baixo custo para transporte de mercadorias de baixo valor não perecíveis e a forma mais lenta. Então, no Brasil, a gente tem muito fluvial, também algumas linhas que não são, tem muita linha e menos da metade é usada.
Última vez que eu vi era quase 50 mil quilômetros de linha e só usava uns 17, 10 a 17 mais ou menos que era usado. E o marítimo aí, que se usa bastante. Então a gente tem um Porto de Santos, que é algo topíssimo de outro mundo aí, mandando mercadoria para o mundo inteiro, mandando e recebendo a todo momento, aí, 24 horas por dia, mercadorias do mundo inteiro. Dutos. Não é algo tão comum também, mas que tem um transporte, tem uma forma bem bacana. O que acontece sim? Onde a gente se usa duto? Petróleo e gás natural e produtos químicos da fonte aos mercados consumidores. Então, o duto teria que se fazer todo um processo também. Por exemplo, a gente fazer um duto, vamos supor, tem um centro de distribuição da Petrobras em Brasília e a gente faz um em Cristalina. E a gente faz uma linha de duto que vai mandando o óleo de Brasília para Cristalina todo santo dia, abastecendo a gente, um abastecendo o outro. E vamos supor que é o do Rio de Janeiro que abastece Brasília, tem uma linha de duto. Isso é um investimento muito caro. Tem que ter a questão, se começar a dar os vazamentos aí, fica bem complicado. Então, se tem dutos, eu acredito que em distâncias muito pequenas. E tem o aéreo. Isso aqui está mudando, tá? Alto custo, ideal quando a rapidez é essencial, a todas as praças de mercado são distantes. O que acontece, gente? Na palestra que eu dei para vocês, eu comentei sobre isso aqui. O Mercado Livre está fazendo parceria com a Azul. O que acontece? Eu compro hoje no Mercado Livre, vamos supor, eu comprei até meio-dia no Mercado Livre, ele posta hoje ainda, ele vai lá no aeroporto e deixa minha mercadoria com a Azul. A Azul faz 900 voos por dia antes da pandemia. Então, gente, dá para vir mercadoria para Brasília o dia inteiro. Pelo menos aí desses 900 aí, vamos jogar que pelo menos uns 30, 10, 30 já vem para Brasília. Imagina, 10 mercadoria por 10 vezes ao dia vindo mercadoria de São Paulo para Brasília, gente. É show de bola, ajuda muito. Vamos aumentar esse número para 100 vezes, que seja de Brasília para São Paulo, 200 vezes. Gente, é muita mercadoria. Então dá para trabalhar bem. E é claro, quanto mais trabalhar isso aí, a tendência é reduzir o custo, porque o avião realmente o custo é bem mais alto, né? Mas ele vai estar fazendo dois papéis, levando passageiro e trazendo carregamento. Então ele ganha duas vezes e ele consegue baixar um pouco seu custo para promover que isso aconteça mais e mais vezes. Na prática, a distribuição de produtos é analisada sob diferentes perspectivas funcional, pelos técnicos de logística, de um lado, e pelo pessoal de marketing de vendas, de outro. Então, a distribuição, gente, ela é analisada. O pessoal da logística enxerga de um jeito, o pessoal de marketing enxerga de outro. Os especialistas em logística denominam distribuição física de produtos, ou resumidamente, distribuição física. Os processos operacionais e de controle que permitem transferir os produtos desde o ponto da fábrica até o ponto em que a mercadoria finalmente é entregue ao consumidor. Em geral, esse ponto final da distribuição física é a loja de varejo, mas há muitos casos de entrega do produto na casa do consumidor. Situação essa observada principalmente com produtos pesados e ou volumosos. Assim, os responsáveis pela distribuição física operam elementos específicos de natureza predominantemente material, depósitos, veículos de transporte, estoques, equipamentos de carga e descargas, entre outros. Então, gente, a maioria dos produtos é fábrica para varejo e alguns consegue até da fábrica para o próprio cliente, dependendo do tipo de produto. Claro que isso normalmente é algo muito grande. Vamos supor um fazendeiro aí que está montando um silo para armazenar os grãos. Muitos material vai vir direto da fábrica, direto para ele. Por exemplo, comprei tijolos lá da fábrica. Aí eu paguei o frete do caminhão, vai direto para minha casa, para minha construção. Canais de marketing para bens de consumo. Nível 0. Então, gente, nível 0 é o que, gente? O fabricante vai direto para o consumidor. Aqui não vou conseguir ler, não ficou muito legalzinho, mas imagina que eu comprei tijolo direto da fábrica. Nível 0. Nível 1 é quando o fabricante manda seu produto direto para o varejista.
e o varejista manda para o consumidor. Temos aqui o extra como exemplo. Nível 2. O que acontece? O fabricante ele vai mandar o seu produto para um atacadista, o atacadista vai vender o seu produto para o varejo e o varejo para o consumidor final. Então aqui a gente tem a Nestlé como exemplo. Por exemplo, a Nestlé ela vai vender para o atacado vai vender para os varejos, que são os mercados menores, e depois para a gente. E por último, a gente tem aqui o D, que é o atacadista. Deixa eu só maximizar aqui um pouquinho. Que vai vender para atacadistas especializados, para um outro tipo de atacadista, e depois vende para o varejo e para o consumidor final. Objetivo e funções do canal de distribuição. Qual que é o objetivo dele? Garantir rápida disponibilidade do produto ao mercado prioritário. Intensificar ao máximo o potencial de vendas do produto. Promover a cooperação e transporte sustentável entre os agentes da cadeia de suprimento numa política ganha-ganha. O que é política ganha-ganha, gente? Hoje, na administração, a gente trabalha com negociações. Então, a gente tem ganha-ganha, perde-perde, ganha-perde, perde-ganha. O que significa isso? Uma negociação. Quando os dois lados estão satisfeitos, ganha-ganha, ambos ganharam. Às vezes, um ganhou e o outro perdeu. Por exemplo, vamos colocar aqui entre aluno e professor. A gente chegou em acordo, ganha-ganha. A gente chegou no acordo, ficou bom para o professor, ficou bom para o aluno, ganha-perde. Ou vice-versa, ficou bom para o aluno, ficou ruim para o professor, ganha-perde. Ou ficou ruim para todos. Por exemplo, dia do carnaval aí, muita gente vai trabalhar. Vamos colocar assim, é um perde-perde, certo? Todo mundo queria estar em casa descansando, mas não deu, vai ter que trabalhar. Então todo mundo, vamos dizer assim, de certa forma, saiu perdendo, certo? Mas vai ganhar também a sua hora extra aí 100%. Garantir manutenção de nível de serviço requisitado pelos clientes, buscar redução integrada e permanente de custos ao longo da cadeia de suprimentos, garantir um fluxo de informações rápido e preciso entre os agentes da cadeia de suprimento. 2. Funções. Indução da demanda, meios, propaganda, promoções, facilidades financeiras, serviços de apoio. O que é isso aqui, gente? Induzir a demanda. Eu preciso vender. Então, aqui que entra o marketing. Ele vai trabalhar propaganda, vai trabalhar promoção, vai trabalhar a questão dos descontos, também vai estar participando. Serviços de apoio que serão oferecidos. Satisfação da demanda, meios, provenimento de produtos ou serviços ao consumidor, assegurando o nível de serviço desejado pelo cliente. Funções ainda. Serviço de pós-venda, meios, recall, reposição e ou reparo do produto. Eu já falei com vocês do recall, certo? Quando eu falei da aula da administração japonesa, o que acontece? Isso acontece muito em empresas de veículos. Pode também de celulares, por exemplo, tal lote, quem tem um celular de série tal a tal, quem tem um carro com chassi tal a tal, estamos chamando para um recall. Vai ter que ser feita uma reparação ou reposição de alguma coisa. Instalação, coleta de resíduos, reclamação e etc. Serviço de informação, rastreamento da demanda, provenimento de informações específicas ao cliente. Aqui nós temos agora a cadeia de suprimento e o consumidor. Então, demanda, indução, puxando para o consumidor. Demanda de satisfação, puxando a cadeia para o consumidor. Serviço pós-venda, puxando para o consumidor. Informações nos dois sentidos. Então, aí há uma troca da informação, tranquilo? Tipos de canais. Categorias de canais de distribuição. Gente, os canais eles podem ser verticais, híbridos e múltiplos. Canais verticais. Primeira fase da evolução, logística, atuação segmentada. Então, consiste em estruturas mercadológicas verticais, onde a responsabilidade sobre o produto é transferida entre os participantes da cadeia de distribuição até chegar ao consumidor final. O que seria isso aqui, então? A fábrica, para o centro de distribuição, transferia a responsabilidade. Centro de distribuição para atacadista, transferia a responsabilidade.
Para o varejista, transferiu de novo, até chegar ao consumidor final, que entra aquela coisa. Ah, pagou, saiu da loja, o problema é seu. Aconteceu alguma coisa ali, responsabilidade do consumidor. De certa forma, seria assim, certo? Então, aqui a gente tem manufatura, passa para o atacadista, varejo de consumidor. Exemplo, mercadinho. Pois manufatura, setor de vendas do fabricante, consumidor. Avon, isso aqui seria a compra direta, fabricante para consumidor. Fatura, varejo, consumidor, supermercado extra. Característica, fabricante atacadista não tem contato direto com o consumidor final, sendo o varejista o responsável pela plena satisfação do cliente final. Esse aqui, gente, a gente imagina o seguinte, alguns atacadistas, não imagina atacadista ou atacadão lá de Valparaíso, ou Açaí, ou outro atacadão que vocês conheçam. Imagina nesse sentido. Mas imagina aquele atacadão que vende somente para varejista. É diferente esse tipo de atacado, tá? Daí, o que acontece? A fábrica ela tem papel de quê? Produzir bem. O atacadista, ele também tem que produzir bem, mas com quem que ele vai negociar? Com o varejista. Agora, quem que vai fazer o consumidor se apaixonar? É o varejista. É o varejista que vai chegar lá, vai fazer estantes bonitas, vai fazer aquelas pirâmides, vai fazer propagandas, vai chamar atenção, vai encher, vamos supor, se for no supermercado, vai encher o cliente com a boca d'água para querer comprar aquele produto. Então, o varejista tem um papel muito importante no relacionamento com o consumidor final. Canais híbridos, que é a segunda fase da evolução logística, integração rígida. Consiste em estruturas mercadológicas, onde uma parte das funções logísticas ao longo do canal de distribuição são executadas por 2 ou mais agentes da cadeia de suprimento. Então, aqui a gente tem indústria A, ela faz um papel. Aí, função de geração de demanda, é a indústria. E ela tem o papel de distribuir. A indústria B, que é o concorrente, ela também vai fazer o papel da distribuição. Então, aqui, aí a gente tem aqui o papel híbrido. Funções parciais que o distribuidor vai ter. E no vertical, a gente vai ter aqui, então, a indústria B, no vertical, funções integrais. Então, aqui é reto e aqui faz algumas curvas, tem alguns detalhes, por isso é híbridos. Consumidor final. Então, aqui, a indústria B vai atender pequenas clínicas, enquanto o outro consegue atender grandes hospitais. Então, mais contato direto do fabricante com os principais clientes. Isso é bacana também, quando o cliente tem contato com a fábrica. Grandes clientes obtêm maiores descontos e melhor nível de serviço, que também é excelente. É quando eu falo para vocês a própria questão de comprar tijolos. Então, estou pegando um preço mais barato, eu vou ter contato com o fabricante. Provenimento de serviços logísticos baratos e eficientes. Menos necessidade de compensação financeira entre agente e cadeia de suprimento. Menos potencial de redução da remuneração ao distribuidor pelo serviço prestado. Menor risco à manutenção de nível de serviço aos pequenos clientes e menos surgimento de conflitos devido à duplicidade de ação entre agentes da cadeia de suprimentos. E por último, canais múltiplos. Consiste em estruturas mercadológicas onde são adotados vários canais de distribuição para a venda de produtos e segmentos de mercado, com perfis distintos de consumidores. Então, a gente tem uma indústria, ela fornece produtos para o atacado 1, para o atacado B, então ela oferece produtos P1 e P2, para o outro ela só oferece P2. Aqui existe uma negociação, um trabalha com um grande consumidor, P1 e P2, o outro trabalha só com um pequeno consumidor. Então, são vários canais, múltiplos serviços. Então, amplia a disponibilidade do produto ou serviço, potencializando suas vendas, e o potencial de perda de competitividade em um canal de distribuição pela interferência de um agente com maior competitiva de outro canal da mesma cadeia de suprimento. Então, aqui a gente tem uma pirâmide, a venda em escala do atacadista A, menores preços P2, interferência de A no canal B, comprometendo o sistemático de distribuição como um todo, e perda da competitividade do varejista B. Propriedades dos canais de distribuição. Então, aqui a gente tem canal A, canal B, o fabricante. Um é atacadista, que fornece para pequeno varejista. Um outro já é diretamente um grande varejista, ambos entregando para consumidores finais. Então, a amplitude do canal de distribuição.
Vamos lá. Nível 0, não há intermediários. Exemplo Avon. Nível 1, somente um intermediário, Extra. Nível 2, dois intermediários, Mercadinho do bairro. Comprometimento. Consiste no número de intermediários ao longo do canal de distribuição, desde o fabricante até o consumidor. Amplitude. Consiste na largura coberta pelos canais de distribuição que compõem a cadeia de distribuição. Tipos de amplitude. Ela pode ser exclusiva, somente um distribuidor, aplicada a produtos especiais, exemplo, Rolex. Então, só ele fornece aquele tipo de produto. Seletivo. Alguns distribuidores atuam de forma segmentada e controlada, aplicando produtos de maior valor agregado, exemplo, automóveis. Intensiva. Vários distribuidores atuando sem restrição de área de atuação, aplicando produtos de baixo valor agregado, sabonetes. Definindo os canais de distribuição. Identificação de segmentos homogêneos de clientes e definição dos canais de distribuição, foco no cliente. Aqui a gente tem uma refinaria para extrair o produto, nós temos a distribuidora. A distribuidora vai mandar o canal 1, caminhões, postos de gasolina, consumidor final. Outro ponto, refinaria, distribuidora, canal oleodutos, indústria e termoelétricas. São um tipo de ponto, tá? Segunda etapa, identificação e priorização das funções logísticas, foco no cliente. Projetados os canais, definição de funções gerais a cada canal, detalhamento de funções logísticas. Funções logísticas típicas, informações sobre o produto. Os consumidores têm exigido cada vez mais informações de melhor qualidade e maiores quantidades sobre o produto. Isso aqui a gente tira por nós. A gente vai entrar numa página ali para comprar um celular, a gente olha tudo que aquele celular faz, independente se a gente vai usar ou não. A gente quer saber a limitação do produto. Customização do produto. Produtos com modalidades técnicas para se adaptarem a condições de mercado. Então, por exemplo, eu quero um produto mais específico, um produto que se adapta a determinada coisa. Por exemplo, hoje, a gente tem as tomadas com 3 pontas, certo? E as de 2 pontas. O que acontece? Vamos dizer assim, não é o correto, mas a de 3 pontas você pode quebrar do meio e usar, engatar na tomadinha que é da antiguinha, que é só de 2. Vai aceitar o produto? Vai, mas é claro que a proteção é menor, porque a do meio ali é o fio terra e se cai um raio, alguma coisa, descarga elétrica, evita de queimar o produto. Mas permite isso. Não que seja certo, mas só para a gente entender o exemplo. Segunda etapa ainda, identificação e priorização das funções logísticas. Afirmação de qualidade do produto, requisição de afirmação explícita de garantia, além da garantia normal. Indústria química, ela tem um canal indústria alimentícia e o segundo canal, indústria farmacêutica. Então, na indústria alimentícia, garantia normal. Por quê? Porque entende que vai ser algo ali mais tranquilo, dá para você trabalhar uma garantia normal. Agora, numa indústria farmacêutica, já vai envolver remédios, drogas, etc., precisa de uma garantia explícita. Serviços logísticos, operações logísticas e transporte, armazenagem, acondicionamento, manuseio e disseminação de informações. Variedade, exigência de diferentes especificações técnicas para um mesmo produto, dependendo do cliente final. Exemplo, microsystem com diferentes voltagens. Serviço de pós-venda, disponibilizar serviços diversos ao cliente, tais como instalação, manutenção, conserto, upgrade, reclamações, etc. Disponibilidade, adequar a disponibilidade do produto ou serviço às exigências do cliente. Exemplo, medicamento vendido 24 horas para emergência. Terceira etapa, que a gente trabalha o benchmark preliminar. Então, o que é o benchmark, gente? É uma busca por melhorias. Eu olho aqui o que eu posso melhorar na minha empresa, eu pego ideias de outra empresa, o que eu posso trazer para a minha, para fazer então aquela melhoria, tá bom?
Nesta etapa, deve-se confrontar os projetos dos canais de distribuição, agentes, funções logísticas, com as melhores práticas de distribuição dos concorrentes. Está entendendo que é tipo uma comparação que eu faço? O que meu cliente faz de bom? Por que eu não estou fazendo dessa forma? E etc. Avaliando ainda a capacidade de projeto de atender os requisitos dos clientes da cadeia de suprimento. Quarta etapa, revisão do projeto de distribuição. Revisar e adequar o projeto de distribuição, etapas 1 e 2, com base nos resultados do benchmark, etapa 3, mantendo o nível de serviço prestado ao cliente. Quinta etapa, aferição de custos e benefícios e escolha da estrutura de distribuição. Aqui, eu vou medir os custos e os benefícios associados a cada alternativa de canal de distribuição, estimando os investimentos e os mercados atendidos por cada canal. Com isso, busca-se definir a estrutura dos canais de distribuição que atendam aos interesses da empresa com o mínimo de custo e a máxima de satisfação do cliente final. Sexta etapa, integração com as atividades atuais da empresa. Integrar a nova estrutura de canais de distribuição às atuais atividades logísticas da empresa. Encurtando os canais de distribuição. Tecnologia da informação. Por isso que a gente teve aula, alguns bons comentários, algumas questões sobre sistema de informação gerencial, porque ajuda demais e faz parte da cadeia de suprimento em troca de informação. Então aqui a gente vai trabalhar a tecnologia de informação de que forma? Vamos precisar de sistema, hardware e software para tratamento e monitoramento dos pedidos múltiplos de clientes. O fabricante vai ter então a comunicação com o varejista entre entrega e pedido. Vamos ter o distribuidor, revisão de papel, eliminação do centro de distribuição. E vamos trabalhar também em sistemas logísticos de entrega mais rápida e intercâmbio eletrônico de informações. Tudo isso precisa ser trabalhado para encurtar o processo do canal de distribuição. Problemas e restrições ao encurtar a cadeia de suprimento, de distribuição, desculpe. Custos proibitivos para o atendimento de pequenos clientes diversos em regiões distantes e difícil acesso, sem intermédio de distribuidores. Necessidade de investimentos de infraestrutura de distribuição para manter nível de serviço e ampliar o mercado consumidor. Encurtamento de canais somente entre fabricante e grandes varejistas. Implica em redução de custos para ambos, mas pode reduzir a competitividade dos pequenos varejistas. Está entendendo que para o pequeno é ruim, porém para o grande é bom. Só que aí, para não ter essa prejudicação, tem que se tomar muito cuidado e tem que se trabalhar a forma correta de fazer. Uma vez, estes ainda dependem dos distribuidores. A médio prazo, os pequenos varejistas podem ser eliminados da cadeia de distribuição, sendo os fabricantes obrigados a negociar um pouco com poucos e grandes varejistas com poder de barganha. Soluções para que não aconteça isso então. Fabricantes varejistas devem buscar a formação de parcerias confiáveis e duradouras com atacadistas e distribuidores. Então aqui a gente vê a importância do relacionamento. Por isso que eu preciso escolher bem quem será o meu fornecedor, para que eu não tenha problema depois e seja eliminado do mercado, visando a reestruturação das operações logísticas destes intermediários, de modo a oferecerem serviços mais avançados de informação e respostas rápidas no atendimento ao cliente. Pessoal, nossa aula vai finalizando por aqui, tá bom? E para nossa reflexão, pegue o que você aprendeu e use para fazer a diferença. Pegue o que você aprendeu nas nossas aulas, nas aulas dos outros professores, no Google, no YouTube, no Instagram. Não sei aonde você aprende no dia a dia, mas pegue isso que você está aprendendo, que você está descobrindo de novo e faça a diferença. Não guarde numa gaveta. Não guarde só para você. Pegue o seu conhecimento e faça a diferença no mundo. Tranquilo, gente? Gente, teve um pequeno erro aqui. Essa frase que tinha que ser no começo da aula, tá? Aí, essa aqui seria a última. Vamos refletir ela também. Passei tanto tempo perseguindo os sonhos dos outros que acabei esquecendo de perseguir os meus próprios sonhos. Fred Krueger, o famoso vilão aí, né, do filme... Agora esqueci o nome dos filmes dele lá. Mas assim, é isso aí, né, gente? O cara passa tanto tempo perseguindo o sonho dos outros, cuidando da vida dos outros, muitas vezes ajudando o outro a ganhar dinheiro,
e por si próprio não faz nada. Então, precisamos mudar, né, gente? Trabalhar mais com a gente, melhorar a nossa própria vida, cuidar daquilo que nos cabe também, né, gente? Pessoal, bom final de semana, bom descanso, aproveitem o feriado, tá bom, gente? E a gente se encontra aí na próxima aula. Assim que eu tiver a notícia da prova, comunico vocês no grupo. Tranquilo, pessoal? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.